Olá, alunos. O tema da nossa aula hoje vai ser os interesses nacionais e os interesses internacionais no território. Nós vamos trabalhar com o território americano e o continente africano. Nós vamos ver que alguns interesses que tiveram no continente americano não foram os mesmos no continente africano. E lembrando muitas vezes que esse processo de interesse, principalmente da metrópole com a colônia, não se passou no mesmo período. Enquanto no século XIX, alguns países, principalmente no continente americano, já estavam começando o seu processo de independência e também a miscigenação da população, podemos colocar o Brasil, no continente africano ainda eram colônias. E essas colônias só começaram a ser realmente, formar um país, somente a partir de 1950 a 60, nas aulas que nós já trabalhamos. Vamos lá. Passa-se isso tudo, a maioria dos países, ou grande parte dos países da América, ele começa a se tornar independente, começa a fazer toda a sua movimentação para se tornar uma nação independente, sem depender de outros países e de outros interesses. Aconteceu alguns fatos e levaram a isso tudo. Primeira coisa, é a exploração dos minerais, ou até mesmo das primeiras atividades econômicas, os portugueses e os espanhóis, franceses e holandeses chegaram na América e descobriram. Segundo fator, a escravidão. Enquanto muitos países já tinham extinguido a escravidão no país, o Brasil foi um dos últimos países a acabar com isso tudo. E lembrando que o Brasil foi o maior comprador de escravo do mundo. Nenhum outro país do mundo comprou tanto escravo quanto o Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele comprou nesse período da escravidão, até um pouco depois, praticamente 5 milhões de escravos. Esses escravos eram capturados principalmente no interior do continente africano, ligados a alguns grupos armados. Após isso que passa, começa a aparecer a exploração dos minerais. A exploração dos minerais fez com que a miscigenação ela começasse de uma forma mais rápida e de uma forma onde se tira o escravo, o negro, e se traz os europeus para tentar dar um desenvolvimento para toda a América. Mas lembrando que a história não é bem essa. Teve muito sofrimento, teve muita morte e teve muita disputa territorial. Nós também não podemos deixar de falar sobre o neocolonialismo. O que foi o neocolonialismo? Foi a colonização de uma maneira mais rápida. Dessa vez, a colonização foi mais forte. Ela não deixou muito espaço para pela população local, fazendo com que a população local sofresse mais. E lembrando também que no continente americano, a maioria dos países já estava independente. Então eles quiseram fazer uma nova roupagem para a colonização. Lembrando que muitos países saíram desse neocolonialismo somente a partir de 1950, 60, devido à força que essas metrópoles exerciam sobre a colônia. As ferrovias no continente americano e no continente africano, elas foram importantes para escoamento da produção, principalmente de jazidas de minérios, e também para começar a urbanizar todo o território. O país que mais se utilizou de ferrovia foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos, da costa leste, da costa oeste, praticamente ele foi colocado pela ferrovia, fazendo com que essa ligação entre leste e oeste fosse mais barata, mais rápida. E que até hoje a ferrovia em muitos lugares no mundo ainda é utilizada. Nos Estados Unidos, em algumas cidades da África e na Europa, pois é um transporte barato, há uma infraestrutura muito grande e fazendo com que
com que esse escoamento seja mais rápido e mais barato. E lembrando que se o Brasil tivesse, na década de 50, 60, optado pelas ferrovias, seria muito importante para o desenvolvimento do país, pois no Brasil nós temos tamanhos continentais e rodoviário muitas vezes não tem a mesma eficiência do que o trem. Alunos, estudem, façam as atividades, leiam a apostila. O professor está doido, isso tudo passa, para nós nos encontrarmos. O senhor está morrendo de saudade de todos vocês. Tchau e até semana que vem.